Começando agora mais um podcast delicioso com o Dr. Vitor Cutarte, maravilhoso, um cirurgião de primeiríssima qualidade, um ser humano, eu posso falar porque conheço a família inteira. Isso aqui já virou rotina, né, Dr. Vitor? E que delícia! Somos amigos mais do que isso, né, Van? E eu tô com a Vanessa Rivelli, apresentadora e condutora desse nosso sonho. Eu falo nosso porque ela entrou comigo nessa, que é o sonho do podcast Dr. Vitor Cutarte. Esse podcast, além de falar de cirurgia plástica, ele tem basicamente a missão de informar a você tudo que você pode, tudo que você deve, tudo que você merece fazer para se tornar mais bonita. Certeza. Bom, é claro que a gente vai falar mais uma vez da lipofracionada, que existem milhares de dúvidas, apesar da gente já ter falado, né, em outros episódios, as dúvidas são imensas. Quando a gente fala de lipoaspiração, sempre surge aquele medo. Parece que um cano de ferro vai entrar na sua barriga e você vai morrer. Um tubo gigante. Se você falar na sua casa, vou fazer lipoaspiração, tenha certeza que vão falar, você é louca, você vai morrer. Não precisa. Não precisa, para que você vai fazer isso? Por conta deste medo, a gente desenvolveu uma técnica chamada lipoaspiração fracionada, que ainda não é muito conhecida e o nosso papel é torná-la conhecida. Ótimo. Uma das funções desse podcast é fazer a lipofracionada ficar mais popular, mais conhecida, mais divulgada. E a gente precisa deixar claro o que é a lipofracionada, antes de começar a falar. Vamos lá. Lipofracionada é uma técnica de lipoaspiração feita com anestesia local, onde a gente divide o corpo por partes e faz uma parte por semana. Tem um vídeo do nosso podcast, e se você for lá para trás, que eu te explico exatamente todos os detalhes dela. Sim. Hoje a gente não vai falar muito disso, a gente vai falar do quê, Van? A gente vai falar da segurança da lipofracionada. Por que a lipofracionada é mais segura? E isso gera muita dúvida. Muita dúvida. Isso gera muita discussão. Isso gera muito bafafá. Por que a lipofracionada é mais segura? E por que a gente prefere fazer lipofracionada? E esse é o principal motivo, sabe, Van? Sim. Hoje eu não faço mais nenhum outro tipo de lipo, porque eu acredito que a lipofracionada é a lipo mais segura. Eu também. E aí quando a gente fala de segurança, a gente precisa deixar isso muito claro, né? Não faz sentido hoje uma mulher que tem filho, que tem marido, que tem mãe, que tem pai, correr risco de vida para ficar mais bonito. Sim. Se tem a opção que não corre. Sim. Quando não tem opção, ok. Vamos lá. Mas quando existe uma opção mais eficiente e principalmente mais segura, a gente tem que divulgar, a gente tem que mostrar, a gente tem que falar disso. Porque não tem cabimento você fazer um procedimento estético, um procedimento eletivo, um procedimento que visa pegar você que já está normal e deixar você muito bem, melhor, correr risco para fazer isso. Não faz sentido nenhum você correr um risco quando não precisa correr esse risco. E a lipofracionada vem exatamente nesse sentido. A gente conseguiu, com essa técnica, zerar o risco de óbito. Eu vou falar olhando para a câmera. Olá. Lipofracionada é a única lipo que não mata. Ponto. E eu vou explicar por quê. Feito por um bom médico, né? Não é porque é uma lipofracionada que é feito não é consultório, é ambiente ambulatorial com tudo que, se ele precisar, ele vai ter. A gente não faz na clínica da esquina, não. Presta bastante atenção nisso que a gente está falando. Alguns pontos precisam ser muito bem falados para que a gente consiga respeitar e garantir essa segurança que eu estou falando. Tá. Perfeito? Vamos lá. O primeiro ponto é o médico. Sim. Eu acabei de falar, um excelente profissional. Você precisa fazer um procedimento com um médico formado, habilitado e capacitado para tal. Quanto tempo, doutor Vitor, você faz a lipofracionada? Eu não gosto nem de falar porque vai denotar a minha idade. Mas a gente faz a lipofracionada desde 2001. Final de 2001, começo de 2002. Uau. A gente começou a desenvolver esse projeto. Na época não chamava lipofracionada, na época a gente chamava de Lipolite. Depois virou minilipo, depois virou hidrolipo. E a gente foi aprimorando a técnica. Hoje a gente chama de lipofracionada. Então, desde o comecinho dos anos 2000, a gente vem aprimorando essa técnica, que se a gente for sintetizar, é uma técnica de lipoaspiração com anestesia local. Tá.
naquele começo a gente sabia muito pouco, a gente foi unindo ideias e técnicas para construir o que a gente chama hoje de lipofracionada, que se estabilizou mais ou menos em 2007. Eu brinco que a lipofracionada é uma técnica em evolução, ela nunca para, então a gente está sempre melhorando, a gente está sempre visando agora evolução. Veio o laser, né? Exatamente. E porque a medicina está sempre em evolução. Claro. Então todas as tecnologias, todos os avanços que podem ser incluídas na lipofracionada, a gente vai incluir visando basicamente resultado e segurança. Ótimo. Ponto. E quando a gente fala de segurança, o primeiro ponto é o médico. Tá, ok. Eu estou falando de mim agora, mas uma lipoaspiração ela deve ser feita por um cirurgião plástico. Ponto. Um médico formado, capacitado e habilitado, legalmente inclusive, para fazer esse tipo de procedimento. Então, perfeito. O título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a formação em cirurgia geral, a formação em medicina, isso tudo capacita o médico a se dizer hábil a fazer uma lipoaspiração. Tá, então esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, o paciente. A gente precisa, para fazer uma lipo 100% segura, a gente precisa de um paciente habilitado, capacitado e passível de ser submetido a essa cirurgia. E o que seria um paciente habilitado? Vamos lá, presta atenção. Primeira coisa, ele precisa ter gordura localizada. Ponto. Tá. A lipofracionada, como é para é para isso. Então, o paciente não tem gordura localizada, a cirurgia está mal indicada. Começa na indicação. Você precisa ter gordura localizada. E o que é gordura localizada? Gordura localizada é o excesso de gordura que a gente tem acima do músculo. Tá. Normalmente ele tem começo, meio e fim, e ele tem áreas específicas da anatomia. Pescoço, braço, costas, abdômen, cintura. Pneuzinho. O que a gente consegue pegar com a mão, então, para fazer um teste rápido. O que você vai na frente do espelho e pega com a mão é gordura localizada. Então, você faz o pinch test. Olha, pinch test, a gente nunca falou. Pinch test. Pinch test é gordura localizada. Tá. Então, isto é a indicação da lipofracionada. Mas eu tô toda gorda, minha coxa é toda gorda. Você consegue pegar a gordura localizada com uma mão? Não, então ela não é localizada. Então, esse é o outro tratamento. Se você fizer a lipo ali, vai dar errado. Tá. Ok? Tá. Segunda coisa que a gente precisa falar do paciente é ele ter condição clínica. Ele está saudável para fazer esse procedimento. Diabético pode fazer? Pode, se estiver estável. Hipertenso pode fazer? Pode, se estiver estável. Cardiopata pode fazer? Pode, se estiver estável. Tá. Todos os pacientes crônicos, todos de doenças crônicas, todas as pessoas que porventura tenham alguma doença, eles podem submeter a lipofracionada desde que eles estejam saudáveis. O que é um paciente saudável? É um paciente que está com a pressão boa, é um paciente que está com o coração bom, é um paciente que está com o pulmão bom. Puxa, estou tratando uma doença degenerativa, uma fibromialgia, que não é uma doença degenerativa. Sim. Puxa, você está no meio do tratamento, não é hora de você fazer lipo. Até porque sente muitas dores. Exatamente. Eu estou cuidando da minha vesícula que está com pedra, que eu vou ter que operar. Que... Não é a hora. Não é a hora de fazer a lipofracionada. Tá. Eu estou fazendo um tratamento de pele porque minha pele está com lesões e eu quero fazer a lipo agora. Não, trata a pele primeiro. Então, o paciente, ele precisa estar saudável, ele precisa estar rígido e ele precisa estar estável. Ele não pode ter nenhum outro problema de saúde associado. Por quê? Porque a lipo vai exigir do nosso corpo um período de recuperação, vai exigir do nosso corpo um período de regeneração dos tecidos. Se você está cuidando de outra coisa, primeiro cuida dessa coisa, depois faz a lipo. A única contraindicação absoluta da lipofracionada é pacientes com arritmia. Tá. Durante a lipoaspiração, a gente usa um remédio, que é a adrenalina, que acelera o coração. Se o paciente tem história de arritmia, essa adrenalina vai dificultar esse processo, vai criar um risco. Então, o paciente a gente não quer. Não quer. O paciente pode entrar numa arritmia mais séria e aí... O negócio complica. Complica demais. E como é que você vai saber isso? Você vai fazer todos os exames pré-operatórios. Exatamente. Por isso que a gente fala, durante a consulta, a gente vai pedir os exames pré-operatórios, vai tirar a história, vai investigar e vai pedir tudo aquilo que você precisa para saber se
está apto ou Você não pode fazer a fazer a cirurgia. Um ponto importante que a gente às vezes menospreza é a questão psicológica também do paciente. Que eu acho fundamental, tá ali nos pilares, hein? Um paciente que está em depressão, um paciente que está em crise de ansiedade, um paciente que não está bem psicologicamente, não é um paciente habilitado a fazer cirurgia plástica. Não só a lipofracionada, nenhuma cirurgia. Várias coisas. Por quê? Porque, de novo, a gente vai precisar de energia. Sim. A gente vai precisar de força. E um paciente que está numa fase depressiva é um paciente que precisa dessa força em outro lugar. Então é melhor não operar nesse momento. Não estou falando para você que está triste, para você que está não deprimida, mas está se sentindo mal, está precisando de um estímulo. Você sim pode se submeter. Eu estou falando da depressão doença, estou falando da ansiedade doença, da fobia crônica, doença. Né? Aquela fobia que está com tratamento de psiquiatra, aquela pessoa que não sai do quarto, aquela pessoa que não consegue reagir. Agora, você que está triste, que não se olha no espelho, essa tem que fazer. A gente confunde tristeza e depressão. Sim. Né? Depressão é doença. Tristeza é um momento que a gente está passando da nossa vida que vai passar. E aí você pode usar recursos como a cirurgia para sair deste período. Então, essa pessoa pode fazer, a depressão doença, esta não deve fazer. Tá bom. Okay? Então, o aspecto físico, o aspecto emocional e o momento da vida dela. Claro. Esse é um outro ponto que a gente tem que ponderar. Bem importante. Tô mudando de emprego. Não é hora de fazer lipo. Putz, não. Vou mudar de cidade. Não é hora de fazer lipo. Tô cuidando do meu pai que está com câncer. Não é hora de fazer lipo. Sim. Quer dizer, o seu ambiente, ele também tem que ser favorável para fazer a lipo. Então, de novo, qual é o paciente hábil a fazer a lipo? É o paciente que está estável. É o paciente que está precisando de ajuda, é o paciente que tem gordura localizada e que precisa de uma força extra pra gente. E ali tem força, viu, gente? A gente treina bastante para isso. De uma força extra para sair daquela posição desconfortável, para se olhar no espelho diferente e para gostar do que vê. Então, esse é o paciente candidato a lipofracionado. Esse é o paciente candidato à cirurgia plástica. Se você não se inclui dentro dessa lista, ou seja, se você não está estável, resolva seus problemas primeiro, depois você vai fazer. Eu vou até brincar aqui, a gente não está falando de uma pessoa plena, que não tem problema, não é nada disso, gente, né? Porque quem a gente tem a correria, né, doutor Vitor, uma pessoa que não tem correria não vai fazer. Uma pessoa que se aceita, que se olha no espelho, essa pessoa não nem precisa. Agora, nós estamos falando para você que tem 2 filhos, que está cansada, que não cabe na roupa, que vai comprar biquíni e sai da loja sem comprar porque não sentiu bem, que namora com o seu marido, com o seu noivo no escuro. A gente está falando dessa pessoa. Essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa, ela está apta a fazer. Só que antes de chegar nisso, a gente tem que olhar a saúde dela, a gente tem que olhar o ambiente dela. Tem uma consulta. A gente tem que olhar se ela tem ou não gordura localizada. Então, o paciente que tem gordura localizada, que está estável e que está no momento adequado, essa sim pode fazer a lipofracionada. Perfeito? Perfeito. E o terceiro ponto é o ambiente onde a gente opera. Presta atenção. Qual é o ambiente que a gente vai submeter àquela cirurgia? Não é consultório. Aliás, eu sempre falo aqui consultório. Não é consultório. Vamos lá, isso é muito claro. Isso gera uma dúvida, inclusive, entre os médicos. É muito comum a gente estar num hospital, estar num ambiente de médicos, e falar, nossa, você é louco, fazer lipo em consultório. Eu falei, amigo, não é consultório. Então, vamos lá. A lipoaspiração fracionada, ela é feita em ambiente ambulatorial. A gente foge do hospital. E por que a gente foge do hospital? Porque o hospital é um ambiente insalubre. O hospital tem bactéria, o hospital tem infecção hospitalar, o hospital tem gente doente do seu lado. E um procedimento estético, se a gente consegue evitar isso, melhor. Então, a lipofracionada, ela é feita em ambiente ambulatorial exatamente para fugir do hospital. Mas para eu poder operar num ambiente ambulatorial, eu preciso ter algumas regras. Regras intransponíveis. Intransponíveis. Nós não abrimos mão dessas regras. A primeira, estrutura física. Por isso que a gente fala, não é consultório, é um ambiente ambulatorial. É uma clínica montada e equipada
para este tipo de procedimento. Entendi. Ok? Tá. Eu até brincava com o pessoal da minha família. Nossa clínica é tão bem montada, que naquela época da pandemia, quando estava todo mundo desesperado, que não ia ter respirador, que não ia ter coisa, eu falei para minha família, eu falei, fiquem tranquilos. Eu tenho. Se a gente ficar doente um de cada vez, eu consigo salvar. Vamos resolver. Por quê? Porque a nossa clínica é tão estruturada que ela tem quase uma UTI lá dentro. Tá. Não é uma UTI, mas a estrutura é. Então a gente tem respirador, tem desfibrilador, a gente tem carrinho de parada, a gente tem medicamento de parada, a gente tem toda uma estrutura própria. Por isso que ele fala sala ambulatorial. Nível ambulatorial, não é um consultório, não é um consultório que você vai no teu médico lá, que ele tem uma salinha, uma maquinha. Não é isso. Tá. A gente tem monitor, a gente tem equipamento para pegar veia, Ótimo. A gente tem toda uma estrutura própria para fazer o tipo de procedimento. Tá. Fora isso, na nossa clínica, a gente tem parceria com uma empresa de ambulância. A gente tem que legal, eu nem sabia. A gente tem parceria com um hospital de UTI. Nunca usei, Fã. Graças a Deus. Graças a Deus. Gasto uma fortuna todo mês, porque isso é pago. Mas nunca usei. Ainda bem. Nem liguei para tirar dúvida. Tá. Por quê? Porque a gente não corre risco. E aí eu vou falar qual é a segunda parte do risco estrutural. Tá? Mas a clínica que a gente opera, o ambiente cirúrgico que a gente traz, é um ambiente montado para aquele tipo de procedimento. É como se fosse aquela sala no hospital dentro de um ambiente ambulatorial. O que garante essa segurança num ambiente ambulatorial? Duas coisas, aí volta para o paciente. Tá. O paciente tem que estar acordado, então, obrigatoriamente, sempre aquela... Sabe quando eu falei regras intransponíveis? Sim. É a estrutura, que tem que estar montada para isso, do físico, mas o paciente obrigatoriamente tem que estar acordado. E quando eu falo acordado, a gente dá um calmantezinho para ele ficar mais relaxado. Vai ficar bem gostosinho. Light. É uma delícia. Mas ele está respirando espontaneamente, o coração dele está batendo espontaneamente. Sozinho. E o cérebro dele está ligado o tempo todo. Então, eu não desligo o paciente em nenhum momento. Diferente da tradicional. Que você vai fazer anestesia geral, peridural e sedação. Sedação, o que é sedação? Trocando em miúdos assim, é desligar o paciente. Tá. Só que você pode desligar tanto o paciente que ele pode parar de respirar. Deus que me livre, que ele o coração dele pode parar de bater. Quando eu faço isso num hospital, tudo bem, eu tenho um médico anestesista que vai cuidar disso, vai entubar, vai pôr no oxigênio, vai dar o remédio para o coração bater. Ok, eu estou dentro de um hospital. Tá. Só que quando eu faço isso num ambiente ambulatorial, que eu não tenho anestesista junto comigo, eu não posso nem pensar nisso. Eu não posso nem correr esse risco. Então, qual é a garantia de segurança de operar num ambiente ambulatorial? É o paciente acordado. Ponto. Acordado como? Conversando aqui, igual a gente está aqui. Eu já falei nos outros podcasts, mas para você que está vendo esse pela primeira vez, eu sou paciente do Dr. Vitor há um pouquinho tempo, a gente não vai falar datas. E a primeira dúvida, acho que a maior dúvida que eu tinha quando eu fiz a minha primeira lipofracionada era essa, acordada, pelo amor de Deus, que medo, E eu vou confessar uma coisa que eu vou contar uma fofoca aqui. Ai, meu Deus. Quando a Van foi a primeira vez, a mãe dela foi. E a Van é descendente de italiana. E a família dela é a coisa mais linda, eles são super amorosos, mas é aquele amor tão grande, que até sufoca, sabe? E aí a mãe dela veio na consulta para passar comigo e ela só faltou estar com uma arma apontada para ela. O que você vai fazer com a minha filha? E a mãe dela é uma fofa, uma querida. E ela estava tão preocupada quanto, e isso que a gente fala durante que a consulta é tão importante, né? A gente deixa muito claro que o paciente acordado é o paciente respirando espontaneamente, sozinho, coração batendo espontaneamente, sistema circulatório espontaneamente, cérebro espontâneo. Espontâneo assim, igual você está assistindo o vídeo. Eu vou dar um calmante para você perder um pouco do medo, perder um pouco daquele ansiedade, né? Mas eu não vou desligar nenhum sistema do seu corpo. Isso é muito legal. E essa é a garantia de segurança. E é isso que eu falo para os meus colegas, voltando lá àquela história dos médicos. Tá. Cara, como você faz? Eu falo, eu faço acordado. Para eles isso é tão diferente. Mas como acordado? Acordado. Mas por que você consegue fazer acordado? E aí entra a segunda coisa. São três. Estrutura física, o paciente acordado e o tamanho da cirurgia. Isso eu gosto de falar. A lipoaspiração fracionada, para ser feita com segurança, ela tem que ser
fracionada. Vamos explicar o que é fracionado. Eu vou pegar o teu corpo, vou dividir por áreas anatômicas e vou fazer apenas uma área. Por dia. Por semana, intervalo, né? Por semana, é. E aí eu faço uma semana entre uma sessão e outra. Então, quando eu faço uma área pequena, e a lipo é uma cirurgia superficial, a lipo é uma cirurgia que não mexe em nenhum órgão, não mexe em nenhum vaso importante, não tem nenhuma artéria, nenhuma veia, não tem nada de significante ali no subcutâneo, só tem gordura. Tá. Porém, quando eu faço isso numa área pequena, eu estou dando a segurança que eu preciso para fazer no ambiente ambulatorial. Então, isso é outras coisas que gera dúvida. Vai fazer uma... Ah, mas a lipo é muito perigoso. É perigoso quando eu faço o corpo inteiro, porque as perdas são muito grandes. Vou fazer braço, costa, tudo junto, abdômen, de uma vez. Perna. É perigoso, você vai ter muitas perdas. Agora, quando eu faço isso de maneira pequena, de maneira reduzida, eu diminuo as perdas, eu diminuo o trauma e eu consigo fazer isso com segurança. Então, se eu respeitar essas regras, e a gente respeita essas regras... Muito... E eu vou falar mais uma fofoca. Meu Deus, tá tudo faz a minha perna e meu abdômen no mesmo dia? Não. Faz um retoquinho aqui. Não. A gente vai fazer em outra sessão. Por quê? Porque eu preciso garantir a segurança. E para que eu garanta a segurança, eu preciso de uma área pequena. Ah, demora mais? Demora. Mas vai ficar melhor. E o risco é zero. Esse é o ponto. O que você quer? Você quer ir rápido não. correr risco de morrer? Ou você quer fazer uma vez por semana e garantir 100% de segurança? Eu prefiro garantir 100% de segurança. Sim. Ah, quero fazer tudo de uma vez. Desculpa, a lipo fracionada não serve para você. Tá. Procura um médico. Existem médicos muito competentes que fazem a lipo tradicional. A gente não está aqui para falar mal da lipo tradicional. Sim. A gente fala bem da lipo fracionada. A lipo tradicional é uma opção. Para mim, a lipo fracionada é melhor. E uma das causas que torna ela melhor é a segurança. Vou interromper aqui que eu lembrei de uma coisa que eu acho bem legal falar como paciente e como mediadora. Falando da segurança, riscos de perfuração. Vamos lá. A gente tem 3 riscos de óbito. A lipo mata de 3 maneiras, tá? 3. A perfuração é uma delas. E é a que o pessoal mais tem medo. Sim. Popularmente... é a que chama mais atenção, porque é realmente muito agressivo. Imagina uma cânula de ferro de 30 centímetros entrando na tua barriga, com o médico fazendo força. E se você entrar no YouTube, você vai ver ali, você vai falar, eu não faço isso nem a pau, porque é horrível. Onde já se viu aquele médico louco? Xuxando, fala que é xuxando. E isso gera um certo desconforto na hora de ver. Perfeito. Por que isso não acontece na lipofracionada? E o risco é 0. Primeiro motivo. Antes de chuchar, popularmente, a gente quebra a gordura. Diferente da lipo de hospital, que eu quebro na mão. A lipofracionada na mão eu quebro na hora de aspirar. Porque eu preciso ser rápido. A lipo tradicional ela tem um problema de tempo. Como você vai fazer o corpo todo, quanto mais tempo de cirurgia, mais risco a pessoa tem. Então eu preciso ter uma cirurgia rápida. Eu não posso passar de 4, 6 horas de cirurgia. Então eu preciso ser uma cirurgia muito rápida. Na lipo fracionada, como é uma área pequena, o máximo, se eu enrolar muito, eu levo 3 horas. Sim. Assim, se eu ficar batendo papo, fofocando... E dá para bater papo mesmo, viu? A gente fala umas besteiras, contam todos os segredos. Eu não vou contar os segredos da Van aqui, mas por favor. Ela já contou vários. Por ser menor, a lipo fracionada ela é mais rápida. Então, eu posso lançar mão de um tempinho extra para quebrar a gordura. Como eu quebro essa gordura? De 2 maneiras. Eu faço uma infiltração, injeto mais água, mais soro, mais líquido, para fazer essa gordura ficar distendida. Fica gorda, inchada. E depois eu uso um aparelho chamado ultrassom. Isso é uma delícia, gente. É quentinho. Passa, e esse ultrassom ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que? Olha que bonita a palavra. Ele faz um efeito cavitacional dentro da célula de gordura. O que é isso? Ele agita a molécula de água que está lá dentro. Essa agitação quebra a gordura. Olha! E desarranja o tecido. Então, um tecido que era todo firme e duro, ele fica mole e solto.
Eu até faço uma brincadeira, tem até um vídeo no meu Instagram, se você quiser ir lá ver. Procura nos vídeos dos rios, tem um vídeo que eu mostro uma paciente infiltrada e eu ponho a mão na barriga dela assim, ó. Tu parece uma bexiga cheia de água. Ah, que interessante. Por quê? Porque eu quebrei, mais uma palavra, mais um Medicase. Eu quebrei os desmossomos. Olha Maria, só, o que é desmossomos? Desmossomos é a proteína que liga as células. Tá. Então, as duas células são juntinhas e essa ligação chama desmossomos. Tá. O desmossomos que faz essa ligação. Tá bom. Quando eu faço esse efeito cavitacional, quando eu injeto esse líquido, eu quebro isso. Fica tudo molinho. E aí fica tudo soltinho. Tá. E aí parece literalmente uma bexiga cheia de água. Parece. E aí, o que acontece? Na hora de eu chuchar, limpar. Na hora que eu vou fazer a lipo, a gordura tá solta, a gordura tá quebrada. Então eu não preciso fazer força. Eu não faço força. As pessoas falam, nossa, doutor, precisa ter um bração para fazer. Não, bração é por estética mesmo. A gente não precisa fazer força na hora da lipo fracionada. Tá. Por quê? Porque a gordura está quebrada. Tá bem molinha. Essa é uma das coisas que evita a perfuração. Eu não preciso fazer força. Eu conduzo a cânula. Tá. Então, se você vê um vídeo de lipo fracionada e Tem você razão. vê um vídeo de lipo tradicional, você faz devagar. Eu faço muito lentamente, eu não faço força. Tem Basicamente, razão. Conduzo a cânula. Na lipo tradicional, o médico... É horrível mesmo. Ele quebra a gordura. Na lipo fracionada, eu conduzo a gordura. Sim. Então, eu consigo fazer menos força e, ao fazer menos força, eu diminuo muito o risco de perfuração. Com certeza. Mas a principal razão que não acontece perfuração na lipo fracionada é que a gente só anestesia a gordura. Sabia. A gente tem, Van, 7 camadas basicamente na parede abdominal, tá? Tá. Pele, gordura, fáscia, músculo, fáscia transversais, peritônio. Ok? Medicase. Essas 7 camadas, imagina 7 folhas de papel. Tá. Elas são finas? Uma mais fina, uma mais grossa, uma mais espessa. As fáscias é parecido com aquele tecido. Sabe quando você vai no açougue e tem aquele tecido branco em cima da carne que você pede pro açougueiro, limpa esse nervinho. Aquilo ali é uma fáscia muscular. Tá. A gente tem essa fáscia também e ela é dura de passar. Não sei se você já comeu aquilo, quando você pega a carne dela, você mastiga, ela não você vem. Fala, é gordura. Na verdade, aquilo ali é a fáscia muscular. Tá. Todo músculo ele é coberto por essa fáscia, tá? Então, aquilo é um tecido que nós temos no nosso abdômen e que, a hora que eu for perfurar, eu teria que rompê-lo também. Tá. Perfeito? Na lipo tradicional, mas o grande ponto é, na lipo tradicional, tá tudo anestesiado. O paciente está dormindo lá. Tudo sem sentir nada. Você não vai sentir se eu puxar seu cabelo, você não vai sentir se eu chupar o pelinho do seu nariz, você não vai sentir. Tá. Na lipofracionada, só a pele e a gordura estão anestesiadas. Só as 2 primeiras camadas das 7 estão anestesiadas. Você falou. Você está acordada, você está conversando e a minha cânula não tem ponta. A gente chama de cânula romba. É uma cânula que tem a ponta arredondada. Tá. Para eu te perfurar, eu vou ter que te rasgar. Ui! Você acordada, sentindo dor nessas 5 camadas inferiores à gordura. Fáscia, músculo, fáscia posterior, fáscia transversal, você vai sentir na hora. Mas se eu triscar, você sente. Se eu fizer assim, ó... Vai falar, você fala, ui! Você está acordada, conversando. O doutor, tá doendo? Para. Tá doendo aonde? Aqui? Ok. Tiro, volta. Pá. Nem que eu queira. Não tem como. Se eu acordar de manhã e falar assim, Van, hoje eu vou perfurar alguém. Na lipofracionada é impossível. É impossível. É zero risco. Então, se você é uma paciente que tem medo de fazer lipoaspiração por causa de perfuração, o seu procedimento chama-se lipofracionada. Esse é o procedimento. Risco zero. Ah, mas IC? Não tem C. Não tem o IC. Não tem IC. Por quê? Porque você só está com a pele e a gordura anestesiada. Para eu te perfurar, mas tem um ponto de fragilidade. Vai vir um médico falar, mas tem um ponto de fragilidade na inserção do... Ali na inserção tem um tendão muito rígido. Para eu perfurar, eu vou ter que literalmente fazer força. E é tão legal isso que ele está falando, agora eu vou falar como paciente. Antes de tudo isso, é claro que ele faz uma anestesia no local. Às vezes, acho que 1%, se eu estiver errada, ele vai me corrigir. Tem um pedacinho ali que não anestesia direito, se eu posso dizer assim. É que a anestesia local é uma anestesia cega, né? A gente não vê onde a gente coloca. Então, às vezes, em alguma das áreas, não chegou tanto anestésico. Chegou, mas chegou pouco.
Tá. E aí termina. E aí eu já cheguei a falar para ele, ai, aí doeu. Mas assim, nessa tranquilidade. Ai, doutor Vitor, aí doeu um pouquinho. Aí ele tira, desculpa, ele é todo formal e né, cuidadoso. Vamos de novo. E aí pronto, e continua. Então, anestesio mais um pouquinho. Isso. E aí a gente continua. Tudo que está acontecendo durante a cirurgia é falado, é conversado. O paciente está acordado, o paciente está interagindo, o paciente ajuda na hora da cirurgia. Ah, isso é legal. Então, esse é um ponto muito importante da lipofracionada. Ela é uma cirurgia em conjunto. Então, você, paciente, vai nos ajudar a mapear, olha, eu quero que tire aqui, eu quero que tire ali, eu quero que faça isso. E a gente consegue, fato de estar acordado, a gente consegue toda essa segurança. Então, a lipofracionada, risco de perfuração, zero. Quais são os outros 2 riscos de óbito? Embolia. O que é embolia? É a mesma coisa que trombose? Na verdade, é a trombose que provoca a embolia. Tá. O que mata é a embolia, não é a trombose. Tá. A trombose, o que é? É quando entope uma veia da perna ou do braço e esse coágulo se solta e vai entupir o pulmão. Entupir o pulmão, um coágulo, imagina um coágulo de sangue. Nossa. Mulher é fácil saber o que é coágulo. Sabe quando você está naquela fase da menstruação muito pesada? Sabemos e aí bem. quando você vai fazer o xixi, sai aqueles pedacinhos mais durinhos, aquilo é um coágulo. Tá? O sangue, nosso corpo é tão perfeito que o sangue, quando fica muito tempo parado, ele se junta e forma aquele pedacinho de coágulo. Tá. Aquilo é um coágulo. Tá? Ok? Homem, se você não sabe... Se você é casado, você sabe que sua mulher já reclamou isso para você. Se você nunca viu um coágulo, é fácil de ver também. Quando você faz um cortinho, você faz um cortezinho e aquilo para de sangrar na hora e forma aquela casquinha na hora, vermelhinha. Aquilo é um coágulo. Durinha, né? Exatamente. É meio gelatinoso, mas ele é bem durinho assim. E aí ele para de sangrar, o corpo faz aquilo para parar o sangramento, ok? Tá. Quando você ficar muito tempo na mesma posição, quando o seu coração bate devagar, isso pode acontecer dentro do vaso sanguíneo. Quando você tem alguns fatores de risco, como por exemplo o tabagismo, como por exemplo o uso de anticoncepcional, como por exemplo o câncer, obesidade, são fatores pessoais que podem provocar, podem desencadear essa trombose, esse coágulo dentro do vaso. Ok? Na lipoaspiração tradicional, 5, 6, 8 horas de cirurgia, é muito tempo. O coração está batendo devagar e os vasos estão dilatados. Tá. O que o sangue acontece com o sangue dentro do vaso? Vai ficar mais difícil. Ele entope, literalmente ele coagula lá dentro. Ele forma um desses coágulos dentro do vaso sanguíneo. E aí quando você levanta, esse coágulo se solta e ele vai lá para o pulmão. Entende? Lembra, o sistema circulatório é um sistema fechado. Sai do coração, se passa pelo corpo inteiro e volta para o coração. Quando ele passa pelo pulmão, ele recebe oxigênio e volta para o coração. E aí do coração distribui o sangue com oxigênio. Esse é o nosso sistema cardiorrespiratório. Tá. Ok? Quando você tem um coágulo na perna e esse coágulo se solta e ele vai lá para o pulmão, ele entope as terminações mais fininhas do pulmão. E aí o sangue, a hora que bate ali, não passa. Aí é problema, hein? E aí não respira, aí não troca oxigênio. E isso leva a óbito. E isso chama-se embolia. Na verdade, o nome correto é tromboembolismo pulmonar. Tá? Para acontecer o tromboembolismo pulmonar, então, nós precisamos ter o que, basicamente? A trombose. A trombose venosa profunda. Isso acontece na mesa cirúrgica? Na verdade, a trombose acontece na mesa, mas a embolia acontece fora da mesa. Isso que é pior. Gente. Normalmente a pessoa tem embolia na casa dela, 1, 2 dias depois, morreu. Que é quando o coágulo se solta e não dá tempo de chegar no hospital. Se ela estiver no hospital, o médico consegue interagir. Ele começa a ver, ele vê sintomas e fala, ela está tendo uma embolia. Entuba, bota pressão, faz o seu que, salva. O problema é que não dá tempo, porque acontece em casa, disso acontecer. Agora, por que isso não acontece na lipofracionada? Está acordado, levanta, deita. O sistema cardiocirculatório está normal. Seu coração está batendo normal, sua circulação está normal. Você vai fazer xixi, você vai levantar. Eu sempre faço xixi. Você vai mexer a perna, você vai virar, eu vou pedir, dobra a perna, faz não sei o quê. Levanta, vamos ver. Quer dizer, o seu sistema cardiocirculatório estando normal, a sua circulação sanguínea está normal. Se a sua circulação está normal, você não tem risco de trombose. Se você não tem risco de trombose, não tem embolia.
Para ter trombolia, você precisa ter trombose. Para ter trombose, você precisa ter os riscos da cirurgia. E se a lipo-fracionada não tem o risco, zero. É zero, não é raro. Ah, precisa usar meia? Não. Ah, eu ia falar isso agora. Precisa usar anticoagulante, aquela injeçãozinha que, eu fiz abdominoplastia, tive que usar, não sei o que. Na lipo-fracionada não precisa. Eu ia falar, depois que a gente faz, não usa meia, nada. Só cinta, claro. Por que não precisa usar? Porque a gente não alterou um sistema cardiocirculatório. Então, se você não corre o risco, você não precisa tratar esse risco. Ótimo. Ah, mas eu quero usar. Pior, vai sangrar, vai ter um monte de complicação. Ah, vou usar meia. Pior, vai inchar, vai dificultar a circulação. Então, não precisa. Por quê? Porque não tem risco. Então, tem risco de embolia? Não. Zero. Risco zero. Teve até um caso interessante. Um paciente nosso, muito ansioso, fez a lipo. E aí, 2, 3 dias depois, ele leu em algum lugar que podia dar embolia. Meu Deus do céu. A internet tem essas coisas. E aí ele me ligou, doutor, eu tô tendo embolia, Eu falei, querido, você não tá tendo embolia. Ah, mas eu quero ir para o hospital. Ok, você não tá tendo embolia, pode ficar tranquilo, tá tudo certo, não sei o que. Chegou no hospital... Mandaram ele embora. Não, a hora que o médico vê, fez lipo, tá com falta de ar, é embolia. Ah, tá. Fato. Ainda mais médico que não conhece a lipo-fracionada. Fez tomo, fez raio-x, fez ressonância, fez não sei o que, fez bababá, parará. Nessa hora eu cheguei no hospital, tava assim, sempre que acontece, eu gosto de estar junto, para ficar perto, até para acalmar. Eu sei que não é nada, mas é minha função como médico. Aí estamos ali conversando, não sei o que. Aí o médico me chamou e falou, cara, não tem nada. Eu falei, vá. Jura? Inclusive eu falei isso pra ele. Não tem nada. Mas ele tá com falta de ar. Eu falei, vamos conversar com ele. Você ficou com falta de ar por quê? Ah, porque eu li na internet. Ai, gente. Então, ele estava tendo uma crise de ansiedade. Total. É óbvio que nesses casos a gente investiga, a gente vai saber. Sim, por uma questão de segurança. Mas não tem risco. E foi engraçado nesse dia, porque o médico do hospital falou, mas você não está nem nervoso? Eu falei, não tem por que eu estar. Adorei essa. Não, mas você não está preocupado? Não. Por quê? Porque não tem risco. Eu falo uma coisa, já falei aqui nesse podcast. Você só cai de avião se entrar no avião. Lógico. Você não está dentro do avião, que você vai ter medo de avião. Exato. Você não está dentro. Vai cair um avião em você, é impossível. E esses dias, eu fiz o interior de coxa, né? Com o Dr. Vitor, óbvio. E aí, como foi a primeira vez que eu fiz... É sempre uma novidade, estava tudo ok, ele falando comigo. Aí eu fui no banheiro à noite, eram umas 10 horas da noite, e o meu pé estava levemente roxo. Aí eu, gente do céu, meu pé tá roxo. Vem aquela neurose, né? Sim. Mandei mensagem para ele na hora, ele me respondeu em 1 minuto. Doutor Vitor, tudo bem, desculpa o horário, meu pé tá roxo. Ele, normal, Vanessa, você fez uma cirurgia. Aí eu, tá bom, obrigada. A gente tem tanta segurança do que a gente faz e a gente sabe todos os pormenores da cirurgia que a gente entende a ansiedade, a gente entende a preocupação, a gente entende o medo, mas a gente entende também que por ser um procedimento pequeno, com anestesia local, que o paciente está acordado, esses riscos não existem. Simples assim, legal, Ivan, não existe. Não é, mas não existe. Mas não existe. Assim, a medicina, mas é raro, pode acontecer. Para acontecer, você precisa ter alguns riscos, ter alguns fatores, ter uma listinha lá. Você tem isso não, você tem isso não, você tem isso não. Então não vai acontecer. Em 20 e poucos anos de cirurgia, nunca aconteceu. Mas nem vai. Não é que nunca, não vai. Não tem risco. Entende, Ivan? Claro. Mas é C, não tem C. E se o paciente for... Esse paciente eu não vou operar. Paciente obeso, com câncer, que fuma, que toma remédio. Não é o paciente para fazer cirurgia plástica. Eu triei ele antes. Lembra que a gente falou aqui no podcast? O paciente precisa estar estável? Sim. Quando o paciente tem vários fatores de risco para trombose, se ele faz essa cirurgia, não é o problema a cirurgia, o problema é ele. Claro. Agora, se é ele, eu já tirei ele da mesa, eu não pus. Nem entrou. Por quê? Um paciente obeso, com câncer, que toma hormônio, que fuma... Não vai fazer, Não vai fazer, gente? Querido. Não é assim, desculpa, para de fumar. Claro. Trata a sua doença, emagrece, aí você vem fazer a cirurgia plástica, aí você vem fazer a cirurgia estética. É por isso que vai ter uma consulta antes para tirar todas as suas 1000 dúvidas, né? Por isso que a gente fala que ela é 100% segura, porque a gente evita isso antes de acontecer. Sou fãzaça. E a terceira e última causa de óbito seriam as complicações clínicas ou anestésicas. Tá. Toda anestesia tem risco. Sim.
As complicações clínicas eu já filtrei antes da cirurgia, então eu sei se o paciente tem reação alérgica, eu sei se o paciente tem arritmia, eu sei tudo isso antes e esses pacientes a gente não opera. Tá? Então eu nem corro esse risco, porque eu não coloquei ele na mesa, aquilo que a gente estava falando dos fatores de risco da trombose. Se o paciente tem fator de risco grave, eu não vou fazer a cirurgia e ponto, não tenha. Mas esses dias até chegou uma mensagem para mim, tem trombofilia grave, não sei o que. Eu falei, querida, desculpa. Não dá. Não dá para você operar. Trombofilia é uma doença que coagula o sangue espontaneamente. Ela tem um risco de coagulação maior. Não vai fazer. Não vai fazer. Você não é candidata a esse tipo de procedimento. Mas eu estou infeliz, estou triste, vamos procurar outra coisa. Vamos melhorar a academia, melhorar a dieta, mas a cirurgia... Não. Por quê? Porque você pode parar na cirurgia, não faz sentido. Ninguém quer isso. Exatamente. Perfeito. Os riscos clínicos, então, eu evito como? Antes da cirurgia. Ok. Fazendo uma consulta, entendendo o procedimento, entendendo quais são os riscos, fazendo os exames pré-operatórios. Sim. Esse paciente eu já filtrei e eu não vou correr esse risco. Tá? Anestesia. Anestesia local tem risco, peridural tem risco, geral tem risco, todas têm risco. Até quando a gente vai no dentista. Todas têm risco. Qual é o risco da anestesia local, que é a que a gente faz? Intoxicação. O que é isso? Que legal, acho que nunca falamos disso. Todo remédio é remédio ou veneno, depende da dose. Ok? Se você tomar Tilenol, você está com dor de cabeça, toma um comprimido de Tilenol. O máximo que você vai ter é um desconforto. Se você tomar uma cartela de Tilenol, você vai ter uma hepatite tóxica fulminante e dificilmente vai conseguir reverter. Qualquer remédio, se a gente for ler a bula, tem a toxicidade. Qual é a dose tóxica? O anestésico ele tem toxicidade. Tá? Eu preciso respeitar a dose tóxica para ter a segurança de que eu vou fazer um procedimento 10. Seguro. Ok? Perfeito. Como eu faço isso? Dividindo por áreas pequenas. Por isso que ele dá, né? Não. Eu posso fazer abdômen e flanco junto? Não. Esquece. O que determina a dose tóxica? É a quantidade de anestésico e o peso do paciente. Então, pacientes de 120, 200 quilos, eu posso fazer mais anestésico que uma paciente de 50 quilos. Entende? 50 quilos. Entendeu? Então, quanto mais magrinha for a paciente, menos anestésico eu vou poder usar. Obviamente, a área é menor e tudo mais. Então, a gente consegue, e a gente levou um tempo aprimorando a técnica, para saber o quanto que eu podia marcar para fazer com segurança. Então, hoje a gente sabe que um abdômen total eu faço numa sessão, o flanco eu faço em outra, se eu for fazer as laterais eu faço a costa de um lado, a costa do outro. Então, eu consigo monitorizar através das áreas a quantidade de anestésico que eu vou usar. Segura. E aí eu garanto a segurança. Gente, paciente acordado, de novo, não tem risco de parada respiratória, não tem risco de parada cardíaca. Então, com anestesia local, respeitando a dose tóxica, paciente clinicamente estável, sem risco de trombose, sem risco de alteração cardiocirculatória, sem risco de perfuração, num ambiente estável, num ambiente seguro. Sucesso. É garantia de sucesso. Esse assunto é tão interessante e a gente já falou algumas vezes aqui, mas eu poderia ficar aqui pelo menos mais umas 2, 3 horas falando das vantagens. Acho que até é uma boa. Uma próxima a gente pode falar das vantagens. Por que a lipoacionada é melhor? Hoje a gente tentou, nesse podcast, falar da segurança. Que é o ponto principal para mim. Para mim não existe cirurgia sem que seja 100% de segurança. Vou até falar uma frase da minha esposa. Fala. Cirurgia plástica é 110% de segurança. Não é nem 100, é 110. Que linda, doutora Roberta. Você tem que estar à frente do problema. Com garantia, com sobra, com reserva. E aqui, sim, mais um depoimento. Eu já não tenho mais medo, que eu já faço Dr. Vitor há anos. A primeira, eu fui com medinho, óbvio, mas eu confiava nele, em tudo que ele tinha me explicado. E aí, esse é um ponto fundamental. Se você não confia no teu médico, não opera. Esquece, não aí opera. Vai procurar um médico que você tem um quesinho de dúvida, não opera. Vai procurar alguém que você tenha confiança. A gente sempre brinca que o paciente e o médico são uma relação inseparável. Você tem que acreditar no teu médico, você tem que confiar no seu médico. Tenho dúvida, não sei se esse ali não opera. Não faz. Simples assim. Simples assim. E para encerrar, que a gente já está com o tempo ultrapassando aqui. A primeira vez que eu fiz, voltando, foi o abdômen. Eu fui embora do consultório, o Dr. Vitor falou assim para mim, se você tiver alguma dúvida, você me liga. Eu falei, tá, Vanessa, eu nunca esqueço esse exemplo.
Se você tiver uma dúvida se você vai colocar meia verde ou amarela, você me ligue. Juro. Eu sempre gosto de estar perto dos pacientes, eu acho que é fundamental isso. E às vezes uma dúvida que para você parece boba, ela é muito importante na tua recuperação. Sim. A meia verde dá um azar lascado, então você não vai... Rosa ou amarela. Então, se você tem qualquer dúvida, pergunte para o seu médico antes de tomar qualquer decisão. Sim, essa relação da confiança. E por isso que a gente fica muito próximo, por isso que a gente quer. E por isso que é o nosso podcast, né, Van? Que é uma delícia. Para a gente ficar falando, para te explicar, para que você fique seguro de que você vai fazer a melhor coisa para si. Amar mais, para fazer as pazes com o espelho e para que se você consiga ter uma vida muito mais leve, muito mais solta, muito mais feliz. Muito Encerramos. Obrigada, eu que agradeço sempre. Foi fantástico, adorei. Como sempre. Até a próxima. Até a próxima.